Ora viva, Duarte Gomes, 52 anos, é convidado de Abola para uma entrevista. Ele é o novo diretor técnico nacional de arbitragem, foi árbitro durante 25 anos, assumiu a primeira categoria em 1997, árbitro internacional entre 2002 e 2015 e aos 43 anos abandonou a carreira, ainda antes de ter de o fazer, por limitações físicas que o apoquentavam na altura. Desde então, dedicou-se à imprensa, à opinião sobre a arbitragem, com um grande prazer no jornal A Bola, desde sempre, e também no Expresso e na SIC. Duarte, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Obrigado eu pelo convite. E eu começaria por uma pergunta que toda a gente faz neste momento. Quais são exatamente as funções de um diretor técnico nacional de arbitragem? Bem, é uma boa pergunta, porque de facto as funções são novas e significam, na prática, uma mudança de paradigma em relação ao que foi sempre feito na arbitragem há décadas, ou seja, as competências técnicas foram separadas das competências de gestão e competências políticas. O que é que isto quer dizer na prática? O Conselho de Arbitragem, que neste caso é liderado por Luciano Gonçalves, fica com a área da responsabilidade mais de gestão, as nomeações, as classificações, as questões regulamentares, criação de quadros, relacionamento institucional, e a parte da direção técnica, que eu tenho agora o prazer de liderar, fica, eu diria, a parte mais terrena, a parte de campo, o treino, a preparação, a estratégia, a uniformização de regras, o recrutamento de novos árbitros, a detecção de talento, tudo isto, obviamente, num projeto que demora o seu tempo, a longo prazo, eu diria, por exemplo, a 3 ciclos de 12 anos, neste caso, no seu limite máximo, e o que nós queremos é ter mais árbitros, mais qualidade para escolhermos melhores árbitros e melhores desempenhos. Portanto, essa é a responsabilidade, é um desafio muito grande, mas que seguramente com o tempo nós conseguiremos alcançar. Considera que havia um vazio nesta área ou havia um excesso de funções das mesmas pessoas num anterior modelo? Sim, e parece-me que havia um acumular de funções que era prejudicial para as próprias, que acumulavam de facto muita coisa. O formador era também o diretor que nomeava e, portanto, até em termos de relacionamento pessoal, poderia criar algumas dificuldades na gestão dos recursos que são os árbitros. E esta separação vem, de alguma forma, primeiro, clarificar funções e, segundo, dotar, neste caso, a direção técnica de competências suficientes para trabalhar em exclusivo naquilo que é importante, que é o desempenho dos árbitros, a sua melhoria de qualidade, a sua aprendizagem técnica diária, constante, sistematizada e, acima de tudo, uniformizada de norte a sul, da base ao topo, que é o que nós também pretendemos. Duarte, a quem responde na estrutura atual? O meu contrato é com a Federação Portuguesa de Futebol. De qualquer forma, há um alinhamento total com as diretrizes do Conselho de Arbitragem, com o Luciano Gonçalves, a tal gestão política, digamos assim, e todo o trabalho que é feito na direção técnica é partilhado semanalmente, eu diria até diariamente, com o Conselho de Arbitragem, onde, em simbiose, nós traçamos as linhas comuns para aqueles que são os nossos desafios. Falou da possibilidade de um ciclo de 12 anos, mas eu fechava um pouco esta questão. Para estes 4 anos, para o primeiro mandato desta direção atual, qual é o seu plano e consegue resumir os objetivos principais para estes 4 anos? Eu diria que nesta fase o mais importante é a inteligência de saber perceber qual é o contexto e, portanto, o diagnóstico. Eu quero perceber ao certo quantos árbitros é que nós temos no país todo, quantos é que estão em cada uma das 22 associações distritais, porque o país desportivo é composto por 22 conselhos de arbitragem que estão em associações de futebol, fazem, aliás, um trabalho absolutamente fantástico, com grandes dificuldades muitas vezes. Quantos árbitros é que nós precisamos? Que estratégias é que podemos utilizar para termos mais árbitros? E, mais importante ainda, de que forma que os podemos formar, dar-lhes qualificações para se tornarem bons árbitros e evitar que saiam, que é também um fenómeno muito preocupante, que é a saída prematura de muitos jovens, que nós não conseguimos ainda perceber como é que podemos, de facto, agarrá-los nesta causa. E, portanto, eu diria que o grande projeto nestes 4 anos é claramente recrutar mais, reter mais e trabalhar melhor a qualidade. E tinha justamente essa questão, como é que se cativa jovens para esta atividade? Não é um desafio fácil. Eu sou também pai de uma criança de 15 anos e seria um pai preocupado se a minha filha enveredasse pela arbitragem, devo dizer isto. Por outro lado, há várias formas de o fazer que são verdadeiras. E deixe-me começar por um clichê, e só é clichê porque é verdadeiro. Eu não conheço nenhum jovem árbitro que seja delinquente, toxicodependente ou que tenha enveredado pelos maus caminhos. Ou seja, a arbitragem é uma escola de boas influências. Porquê? Porque pressupõe treinos,
desportivos, pressupõe uma dedicação a um compromisso, a um objetivo, pressupõe um estilo de vida muito saudável, com cuidados alimentares, com responsabilidades muito grandes na própria função, com metas bem definidas em relação à ascensão. E se nós conseguirmos cativar os jovens a partir dos 14 anos, que é a idade mínima para ingressar na arbitragem, de que de facto, e conseguirmos convencê-los a eles e aos seus pais, que de facto esta é uma carreira que pode retirá-los de outras alternativas menos positivas e sedutoras nestas idades, já temos aqui um bom argumento. Mas com essa argumentação, porque é que começou por dizer que não ficaria tranquilo se a sua filha fosse... Essencialmente por questões relacionadas com a segurança, que nós também temos que trabalhar, e por questões também relacionadas com aquela que neste momento é a imagem pública da arbitragem, a percepção que existe, que é de facto negativa, e temos que o assumir de uma forma clara. Os árbitros não são os heróis da festa, portanto é preciso criar aqui um olhar diferente para a arbitragem, valorizar mais a carreira do árbitro no topo, como uma alternativa muito válida a quem, por exemplo, está no futebol e não tem talento para chegar àquela pequena fatia de craques que se tornam profissionais. É um caminho alternativo que, de facto, pode ter uma carreira, agora também como árbitro assistente ou vídeo-árbitro, já estão separadas, pode ser aliciante e, portanto, também tentar seduzir por aí, e lá está, pela questão da segurança, que é um pensamento aqui maior, que envolve também já o poder político, na forma como também podemos dizer a esses pais e a essas crianças, a esses jovens, que arbitrar é um desporto seguro, é uma atividade segura, independentemente do ruído exterior e das emoções exacerbadas, é uma atividade segura que nós queremos potenciar cada vez mais. Já lá vamos, deixa-me perguntar-lhe uma coisa muito prática. É a favor da realização de jogos sem árbitro, como sucede a alguns escalões mais jovens por esse país fora? De todo, e isso são exceções que existem em alguns conselhos de arbitragem, o que obviamente evidencia desde logo a dificuldade do recrutamento e da retenção que muitos deles padecem cotidianamente, mas é a antítese do que nós queremos. O jogo de futebol pressupõe equipas, treinadores, árbitros e adeptos, para ser um espetáculo também entusiasmante, divertido, entretido e ter a competição balizada com regras justas. Quando um conselho de arbitragem, infelizmente, vê-se privado de nomear para certos jogos, nomeadamente dos escalões mais jovens, árbitros por manifesta falta de recursos humanos, nós temos aqui um problema muito grave que temos que detectar, e lá está, detectar e resolver, de preferência já nestes primeiros 4 anos. Falamos de futebol, mas também, por exemplo, de futsal, em menor escala talvez futebol de praia. O futsal também tem esse nível de preocupação, admito eu. Tem, e também está nesta nossa grande consideração de direção técnica, faz parte das nossas incumbências. Nós temos um projeto que queremos muito aplicar no futsal também a médio e longo prazo para potenciá-lo ainda mais como modalidade e no caso da arbitragem também para trazer mais jovens para essa categoria, seduzindo, por exemplo, os jovens talentos do futsal que acabam por não ter qualidade suficiente para serem profissionais ou internacionais. Há formas pensadas de o fazer, vamos tentar organizar ideias e potenciá-las com o tempo. A especialização do VAR, que já falou, considera que vai diminuir o número de erros? Acima de tudo, vai dar ao árbitro uma tranquilidade, ao árbitro, função de árbitro, a tranquilidade que nós queremos que ele tenha, que é o foco total no campo. Repara, até agora os árbitros dividiam as suas funções entre sala e campo, onde o tipo de competências que eram exigidas eram completamente diferentes. Dirigir jogos no terreno de jogo, com a condição física sempre a ser aplicada, com o esforço, com o cansaço, com a pressão momentânea dos lances, é completamente diferente de estar numa sala em que a única competência exigida é a concentração, o foco e a análise muito bem feita das imagens, o conhecimento técnico do protocolo. E eles mudavam esse chip de sábado para domingo, de domingo para segunda, e para alguns deles não foi fácil essa adaptação e nós percebemos isso através de alguns erros que nós conseguimos detectar e que percebemos que eram evitáveis. Portanto, queríamos especializar esta função, como especializamos em tempos a do árbitro assistente, e isso é o caminho certo, porque quem está mais focado apenas numa área, seguramente vai treiná-la muito melhor para depois poder ter melhores desempenhos. Mas a aplicação é imediata? É possível aplicar já de imediato ou vai haver uma fase de transição? Não, é imediata. Esta é uma alteração regulamentar que foi prevista já para a próxima época, que já começou em termos teóricos e que desportivamente começa com o arranque da Supertaça e, portanto, a partir desta época desportiva já há exclusividade de funções. Temos 3 quadros de vídeo-árbitros, um
2 e 3, que aliás estarão em rotação de 6 em 6 meses, porque também eles terão um processo classificativo autónomo, vão ter observadores específicos, os chamados visionadores, e portanto uma carreira própria que também dependerá de desempenhos para estar no topo ou não, e portanto isso também é um aliciante para aumentar o foco, a concentração e a ambição de terem melhores Serão desempenhos. profissionais também? Estarão enquadrados no regime profissional. Na verdade, os árbitros profissionais, os árbitros do nosso sistema profissional ainda não são de todo profissionais, é um caminho que está a ser feito, mas é um dos nossos grandes objetivos, com certeza. E pensa que esse quadro pode alargar-se com o tempo? O quadro de árbitros profissionais, voltando a falar de árbitros. Sim, pode alargar-se, embora não é do interesse termos muitos, mas os suficientes para garantir que as competições sejam feitas de forma adequada e com os desempenhos que nós queremos, que neste caso sejam de topo, e é para isso que trabalhamos. Ainda voltando à questão do VAR, o facto, os árbitros receberam bem esta novidade, eu estou a pensar nisto de um ponto de vista muito prático, que no fundo acabam por perder rendimento, porque cada jogo, presumo eu, que fosse remunerado, não é? Certo, os árbitros têm que perceber que nesta fase, e isto é um exercício muito difícil, porque todos nós, também eles, temos famílias para gerir e os rendimentos financeiros são um retorno muito importante para o seu equilíbrio emocional, logo para a qualidade dos seus desempenhos, mas aceitaram bem esta ótica no sentido em que percebem que a arbitragem, de facto, não é um fim, é um meio. E o meio é garantir que os jogos tenham boas decisões e que o jogo tenha verdade esportiva. E, portanto, enquanto instrumentos do jogo, os árbitros estão dispostos a aceitar tudo o que possa melhorar a qualidade do jogo. E para nós é muito claro que esta separação fazia todo o sentido, esta especialização fazia todo o sentido rumo a melhores desempenhos, e eles de facto tiveram um fair play fantástico e encaixaram muito bem esta alteração, alguns deles inclusive saudando-a, porque de facto numa ou noutra área podem especializar-se naquilo que mais gostam. Duarte, saberá como poucos sobre isto. A mediatização da arbitragem, afinal, beneficia ou prejudica a arbitragem e, por consequência, o futebol? Depende do que se entende por mediatização. Se estamos a falar de escrutínios de lances que são passados de forma repetida e que lançam depois o ruído exterior, é negativa. Portanto, é um protagonismo que nós dispensamos. O que nós somos apologistas, e vamos querer muito marcar essa diferença durante estes próximos 12 anos, e repito, eu falo pela direção técnica, em simbiose com as orientações já traçadas pelo Conselho de Arbitragem, é termos uma comunicação muito mais ativa, mais transparente e mais aberta. Ou seja, a arbitragem já não pode viver, permita-me a expressão, na lei da rolha, que sempre foi acusada e com alguma razão de viver. Houve uma altura em que o silêncio era a melhor resposta, o Colina costumava dizer que a melhor entrevista é aquela que não se dá. Mas estes são outros tempos. Tempos da informação imediata, tempos do rumor, da verdade de percepção, e é importante que também nós tenhamos a capacidade de controlar e dominar a nossa comunicação e, de facto, mostrarmos às pessoas, à imprensa, aos adeptos, aos clubes, aos comentadores, seja quem for, que a nossa forma de trabalhar é absolutamente clara, honesta e íntegra, rumo aos melhores desempenhos possíveis. Isso poderia passar por os próprios árbitros falarem mais em público? Isso irá passar também pelos próprios árbitros falarem, irá passar por um conjunto de programas que estão pensados em televisão para esclarecimento de lances, em que haverá erros e haverá acertos, numa vertente obviamente pedagógica, para detectarmos o que é que aconteceu de errado e como é que podemos trabalhar, a forma como tentamos resolvê-los, humanizando muito a figura do árbitro enquanto pessoa que também tem a sua família, que também quer proteger os seus, que tem os seus cotidianos, que quer muito acertar, que quer muito ter jogos bem arbitrados para não estar sujeito depois a semanas de corrosão absolutamente incríveis, que muitas vezes escapam até à opinião pública e que afetam a sua própria integridade e a sua própria ameaças à família. E, portanto, nós queremos criar condições dando o passo em frente. Estamos cientes que não iremos agradar a toda a gente e estamos sempre à distância de um penalti mal assinalado, mas pelo menos não seremos acusados de não ter aberto as portas e não ter ativamente dado o passo rumo a este tipo de comunicação que nós queremos mais aberta. Este programa televisivo já está estruturado, já está pensado, já se sabe a periodicidade, por exemplo? Está pensado, está estruturado, está em fase final de execução, é para aplicar-se no princípio da época, mas seguramente que será do agrado do adepto, da imprensa e das pessoas, porque de facto vamos de uma forma muito aberta, muito tranquila e transparente, comentar os lances que sejam de comentar, nomeadamente aqueles que nós percebamos que a opinião pública mais quer ouvir o esclarecimento, de uma forma absolutamente descontraída, sejam decisões corretas ou incorretas, e sempre numa perspectiva de nós percebermos como é que nós podemos evitar que isto se repita. É o Duarte que vai apresentar esse programa? É uma das ideias que está em cima da mesa, mas não está fechada.
Outra questão mais lata, digamos assim, existe realmente, como se diz por aí, uma crise de qualidade dos árbitros portugueses? Que está diretamente relacionada com uma crise de quantidade. E voltamos ao tema do recrutamento e da retenção. Para que tenham uma ideia, Alexandre, nós temos neste momento no ativo 4.400 árbitros, num universo de 5.400, números grosso modo. São exatamente os mesmos que tínhamos há 30 anos. Reparem, em 30 anos, o número de competições que cresceram, o número de federados que surgiram, a forma como o futebol evoluiu, e nós, 30 anos depois, temos o mesmo número de árbitros do que tínhamos. E, portanto, algo está muito errado. Está errado na forma como estamos a vender a ideia de que a arbitragem é sedutora, ou então na forma como não estamos a conseguir reter os árbitros. E este é de facto o nosso grande foco, eu diria o foco macro da direção técnica, que é nós percebermos como é que podemos recortar mais, manter mais árbitros ao longo do tempo, portanto acompanhá-los melhor, seduzi-los melhor, para depois termos no topo a possibilidade de escolher melhores árbitros. E, por exemplo, para um derby qualquer não termos 1 ou 2, mas 5 ou 6 possíveis, e para finais europeias não termos meia aposta ou nenhuma, mas temos 2 ou 3 hipóteses de sonharmos com finais europeias. Prevê ações específicas para as mulheres árbitras? Prevê que possa aumentar o número de mulheres? As mulheres árbitras têm tido um acompanhamento muito próximo já do anterior Conselho de Arbitragem e da anterior Federação, honra seja feita, e nós iremos manter um programa de continuidade muito grande em relação às senhoras que arbitram e que têm essa coragem, também elas sujeitas em termos de opinião pública a muitas dificuldades em termos de imposição da sua tarefa, mas têm feito um trabalho absolutamente notável, são corajosas, são dedicadas, são comprometidas e acima de tudo também já perceberam aquilo que, na verdade, sempre foi o que quiseram. A igualdade de género é para aplicar-se, de facto. Isto é um processo de meritocracia e, portanto, se for mulher ou se for homem, desde que tenha qualidade, terá oportunidades e se ingrará para chegar ao topo. Podemos deduzir, então, que vai ser mais comum, com o passar dos anos, vê-las nas competições profissionais. Algo que já não é virgem, mas que... Na formação de árbitros, Duarte, dá-se mais ênfase ao aspecto técnico ou à gestão emocional, ou às duas? Dá-se mais ênfase ao aspecto técnico, a gestão emocional começa a ser cada vez mais importante e será connosco muito mais importante. De facto, e é uma excelente questão, como diria António Sérgio, ao treinador e ao homem que treina, ao jogador e ao homem que joga, ao árbitro e ao homem que arbitra. E nós não podemos desconsiderar estas duas variáveis porque elas são convergentes de forma indelével, ou seja, tecnicamente, fisicamente, teoricamente, preparar o árbitro para a sua função de arbitrar, mas emocionalmente, mentalmente, prepará-lo também para a tarefa. E a tarefa é gerir 22 homens que estão cansados, que têm objetivos diferentes, que estão sob grande pressão, até mesmo muitas vezes contratual, para manter um lugar no 11, para mostrar talento e, portanto, muitas vezes, alguns deles muito jovens e, portanto, com menos maturidade, com mais impulsividade, e é preciso ser um árbitro gestor, eu diria quase psicólogo, para ter a capacidade em alta competição de aplicar as regras com a sensatez que se pretende a este nível. E, de facto, há algum trabalho a fazer e nós estamos muito cientes disso. Como é que se consegue combater a violência, os episódios de violência que são infelizmente recorrentes, nomeadamente escalões jovens, distritais, etc., embora vão ocorrendo um pouco por todo lado? E que é uma grande preocupação que nós temos, infelizmente são crescentes esses episódios ao longo dos últimos anos, e eu diria que se consegue combater de duas formas e com duas intervenções. O antes e o depois. E o antes estamos a falar de prevenção, ações de sensibilização, pedagogia, cada vez mais junto das escolas, junto dos clubes, junto dos pais, junto dos adeptos, insistir na questão das boas práticas, dos valores e, portanto, tentar, através da pedagogia, apelar ao bom senso, à contenção de emoções. Excesso de emocionalidade é aceitável, irracionalidade não é, porque resvala, lá está, para patamares que nós não queremos que aconteçam. Mas muitas vezes essa ação antes do acontecimento não funciona, não são suficientes. E aí a punição tem que ser exemplar. Porque a punição, quando é exemplar, é também uma mensagem pedagógica que muitas vezes vai diluir a repetição do ato. E não tem sido? Eu acho que o casamento das duas não é perfeito e acho que há muito a fazer ainda nessa matéria. E aí precisará de intervenção governativa. Daí as duas intervenções. Obviamente em termos disciplinares, e no caso, por exemplo, da Liga, são os clubes que fazem o seu próprio regulamento disciplinar, e eu diria, acima de tudo, do poder político, que tem que ter mão mais musculada nesta fase do posterior, porque se a sanção demora muito tempo e é leve, não é dissuasora.
E, portanto, é quase um convite à repetição. E nós temos, de facto, de pensar muito bem nisto. Não é apenas a agressão física, no caso dos jovens que são agredidos, e não são apenas árbitros, como sabe, Alexandre, também treinadores e muitas vezes jogadores e adeptos. É também o trauma que isso deixa em jovens que os faz, lá está, abandonar as carreiras. Será possível educar uma nova geração de dirigentes que está claramente a surgir, ou a arbitragem vai acabar por ser sempre o primeiro bode expiatório para os insucessos? É possível educar pela via do diálogo, da abertura e transparência de processos, pela comunicação constante e, acima de tudo, pela formação. Até há bem pouco tempo, os dirigentes eram os únicos agentes desportivos que não eram formados. Com todo o respeito, o senhor mais rico da aldeia, o construtor civil, a pessoa mais notória da cidade, era a pessoa que se poderia candidatar, e ainda pode, seguramente, ou que tinha mais dinheiro e investir num clube e, portanto, entrava sem filtros. O árbitro faz o seu curso, o treinador faz o seu curso, tão dificultado, como nós sabemos, para chegar ao topo, o jogador faz o seu percurso da formação até ao topo e, portanto, todos os agentes esportivos têm uma formação de base, menos os dirigentes. Agora, felizmente, isso está sendo debatido em programas que a Federação já começou a criar de formação de dirigentes, e eu estou crente que esta nova geração de dirigentes, muito mais arejada também, muito mais próxima do futebol de uma forma mais racional, estará também disposta a fazer esse esforço para que saiba, obviamente, criticar, não gostar dos desempenhos e exigir responsabilidades, mas filtrar essa crítica de tudo o que é depois detrator e pode levar à violência. Duas perguntas numa. O Duarte é mais apreciador de uma arbitragem que deixa correr o jogo ou de uma arbitragem mais interventiva? E segunda pergunta na mesma, se há indicações neste sentido para os árbitros ou se eles têm, no fundo, a liberdade de agir, desde que dentro das regras, com o estilo que mais se adequa? Eu sou apreciador das arbitragens que tenham bons desempenhos. E os bons desempenhos muitas vezes conseguem-se com mais faltas e muitas vezes com menos faltas. Eu não gosto de carimbos, porque eles muitas vezes incentivam a caminhos que contrariam a verdade esportiva. Se eu disser a um árbitro, quero que marques muito poucas faltas, eu seguramente estou a convidá-lo a não marcar infrações leves que existem, e não estou a fazer um favor à verdade esportiva. Se eu disser que eu quero muita intervenção, eu estou não só a prejudicar a qualidade do jogo, como também a dizer que ele poderá estar a marcar faltas que na verdade são apenas contactos que não são faltosos. O que eu quero é que cada árbitro em cada jogo perceba em que jogo é que está, que tipo de jogo é que poderá ter pela frente e de que forma, qual é a estratégia que ele tem que usar para garantir que no final do jogo ele fez uma excelente arbitragem, aplicando as regras e, se possível, contribuindo para mais tempo útil de jogo. E há formas de contribuir sem ser pela via do apito. E, portanto, eu quero árbitros inteligentes, que percebam do jogo, que tenham a sensatez de perceber o contexto. E o exemplo é simples, Alexandre, se eu for a um casamento, eu vou vestir de determinada forma, se eu for amanhã à praia, vou de outra forma. Eu sou a mesma pessoa, mas estou num ambiente diferente e tenho que me adaptar ao ambiente que eu estou. Os árbitros têm que fazer este exercício em relação ao tipo de jogos que enfrentam e qual a estratégia que usam para garantir que tem sucesso o seu desempenho no final do jogo, que toda a gente ficou feliz e que aquele foi, de facto, o caminho certo para ter uma grande arbitragem. À parte da condição física, o treino, a atualização de conhecimentos, quanto tempo é que um árbitro gasta, entre aspas, para preparar um jogo? Nessas questões, a estudar as equipas, a perceber que os jogadores vai ter pela frente. Um árbitro, sobretudo de topo, mas atenção que muitos que não são profissionais já o fazem de forma brilhante, mesmo nos escalões nacionais e até distritais. Um árbitro tem um trabalho que eu diria que é quase full-time. Entre os treinos físicos, que são diários, às vezes bidiários, as questões mais emocionais, que também podem ser tratadas com profissionais nessa matéria. Questões de recuperação física dos pós-jogos, questões de preparação para o jogo, scouting, que é um processo absolutamente fundamental, que nós não vamos prescindir que os árbitros deixem de fazer. Nós queremos que eles preparem os jogos. É tão importante para os árbitros perceberem o jogo que vão enfrentar, as equipas, os jogadores que vão ter pela frente, o estádio, o ambiente, os espectadores, a meteorologia, como é para as equipas também ter esse conhecimento antes de defrontarem os seus adversários. Isto é profissionalismo no comportamento, é preparação, é antecipação de cenários que muitas vezes acontecem durante o próprio jogo e eles próprios dizem, ainda bem que nós falámos sobre isto, que veio mesmo a acontecer. O jogador que é mais rápido, o jogador que protesta mais, a forma como a equipa defende, a forma como a equipa ataca, as bolas paradas, o relevado mais baixo ou mais alto, a meteorologia, se chove, se está frio, se está calor, o tipo de adeptos, o histórico das equipas, a rivalidade. E há muita troca de informação entre os árbitros em relação a essas matérias? Há essa partilha de informação que é importante. Eu arbitrei o jogo a semana passada, atenção, aconteceu isto e aquilo, o público costuma ser assim assado, os bancos técnicos são mais ou menos pressionantes. Este tipo de informação não vai condicionar o
árbitro num determinado sentido, não é isso que se pretende. Pretende-se informação que ele possa usar a seu favor para o processo de decisão. E de facto faz sentido. Se eu for para um jogo sem saber rigorosamente nada do jogo, eu não sou um árbitro preparado para aquele jogo, eu vou ser reativo. E nós não queremos árbitros reativos, que arbitram, apitam e dão cartões. Nós queremos árbitros que antecipem, que leiam o jogo, que falem com os jogadores, que antevejam as jogadas, que tenham a capacidade de gerir os lances antes deles acontecerem. E são esses que geralmente acabam os jogos, com menos faltas, com menos cartões e sem qualquer polémica. Duarte, o seu projeto de kick-off vai ser interrompido também ou vai continuar essa parte pedagógica, digamos assim, daquilo que tem sido o seu percurso? É uma das minhas grandes dúvidas que eu tenho que também alinhar, obviamente, com o Departamento de Comunicação da Federação. Como sabe, Alexandre, é um projeto que me é muito caro porque eu lancei-o em 2017, hoje tem 250 mil seguidores, de uma forma sempre orgânica, com conteúdo muito explicativo e esclarecedor. Mas como sabe, neste momento eu desempenho funções específicas na Federação Portuguesa de Futebol e há aqui momentos de colisão que eu não quero ultrapassar. Portanto, o projeto está em pausa neste momento, custa-me muito dizer que vou suspendê-lo porque não o quero fazer. Vamos ver se conseguimos fazer algo que aproveite esse público-alvo que já lá está para tentarmos manter esta nossa linha, que é a linha da pedagogia e da explicação de lances. Para finalizar, Duarte, há pouco fiz-lhe a pergunta para a primeira parte deste seu projeto. Em poucas palavras, o que é que gostaria de estar aqui sentado a dizer dentro de 12 anos? Gostaria de dizer que nós temos o triplo dos árbitros, que é aquele que de facto é o nosso objetivo, aliás, o grande objetivo que nós temos numa coisa que chamamos Plano Nacional de Arbitragem. É essa a nossa referência, a nossa Bíblia, e nesse plano, a 12 anos, queremos ter, por exemplo, o triplo do número de árbitros, queremos ter muito mais quantidade para termos qualidade na Primeira Liga, no topo, queremos ter os melhores no topo, e desse topo queremos lançar para as competições europeias muitos árbitros que possam de facto chegar aos patamares que chegaram Vítor Pereira, Olegário Benquerença, Lucílio Batista e Pedro Proença, sobretudo com finais europeias. Queremos que a arbitragem portuguesa tenha uma identidade da base ao topo, que haja uniformidade entre aquilo que faz um jovem de 14 anos em Bragança e o que faz agora o João Pinheiro num jogo da Champions League. Os mesmos critérios, as mesmas orientações, o mesmo tipo de trabalho, para que nós possamos dizer, quando pegamos nisto, a realidade era uma, saímos com a sensação que deixamos a nossa casa muito melhor. Quando falamos do triplo, falamos no número a rondar os 15 mil, é isto? O número a rondar os 15 mil é uma referência, como eu lhe digo, que também terá que ser depois adequada à realidade competitiva, não é? Quantas competições nós teremos na altura, quantos atletas teremos na altura e perante essas competições, qual é a necessidade real de árbitros que nós precisamos. O que nós não queremos são árbitros a fazer 6, 7 e 8 jogos por fim de semana, porque isso de facto é muito extenuante, retira-lhes qualidade para o desempenho e acima de tudo para um jovem árbitro que está a começar é absolutamente impossível de o manter se dizemos a um jovem com 16 anos, vais fazer 4 ou 5 jogos, deixas de ter tempo para a tua namorada ou para o teu namorado e para ir ao cinema e para estudares e para a faculdade e portanto, sobretudo a esses, temos que os poupar muito ao resto da vida que ele tem que saborear e para isso precisamos de quantidade. Duarte, muito obrigado e boa prazer, sorte para as novas funções. Muito obrigado. Foi a entrevista a Duarte Gomes, ele é o novo Diretor Técnico Nacional de Arbitragem. Até já.